Visitando os samaritanos na festa de Sukkot. Muitos de nós, ao lermos a Bíblia, questionamos sobre quem são certos povos nos dias de hoje. Um deles, que é descrito tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, são os samaritanos. Neste artigo, temos o prazer de compartilhar aqui o que conhecemos sobre esta cultura milenar e sua sobrevivência em um Oriente Médio tão hostil com as minorias. A primeira vez que havia lido sobre os samaritanos na realidade moderna foi um artigo especial publicado pela National Geographic com o título The Last Israelitish Blood Sacrifice: How the Danish Samaritans Celebrate the Passover on Sacred Mount Gerizim. O artigo foi escrito em janeiro de 1920. No artigo, o autor contava o seu testemunho em uma visita no local naquele ano, no Monte Gerizim, onde ele pensava que poderia ser a última Páscoa. Afinal de contas, a comunidade dos samaritanos estava em extinção. Aquela era, sem dúvida, a última geração, até que algo incrível mudou o destino de toda a comunidade. Alertados pelo perigo de extinção, os anciãos e sacerdotes da comunidade decidiram por mudar a rigidez com que vinham definindo quem seria samaritano. Até então, teria que ser o resultado de um casamento entre um homem e uma mulher considerados samaritanos. A decisão foi de que somente mulheres que fossem judias e aceitarem sobre si a fé judaica samaritana e viver nos mesmos padrões permitiria que um samaritano se casasse com ela. Foi aí, então, que o primeiro jovem conquistou o coração de uma jovem judia russa, que aceitou a proposta de se juntar ao povo samaritano. E então, a comunidade voltou a crescer. Nos dias de hoje, os samaritanos já estão fora do perigo de extinção, mas a comunidade ainda é uma das menores na terra de Israel. Os samaritanos foram perseguidos por quase todas as comunidades que viveram na região. Eram separados e hostilizados pelos judeus há 2000 anos atrás, perseguidos pelos romanos, massacrados pelos cristãos bizantinos, pelos árabes, pelos persas, pelos sírios, pelos beduínos e durante o governo otomano praticamente foram extintos. Os árabes do período otomano que viviam na região praticamente não deram paz a esta comunidade. Durante o mandato britânico, começou a haver tolerância para este povo. Mesmo assim, eles foram expulsos da região do Vale, a região de Siquém, e só tiveram paz com a fundação do moderno Estado de Israel, que os protege em termos de segurança. As relações dos samaritanos com os judeus israelenses e palestinos muçulmanos e cristãos em áreas vizinhas foram muito atribuladas. Em 1954, o presidente israelense Yitzhak Ben-Tzvi promoveu o estabelecimento da comunidade de samaritanos em Holon, junto a Tel Aviv, em Israel. Os samaritanos que vivem em Israel e na Cisjordânia gozam de cidadania israelense e são protegidos hoje pelo país. Os samaritanos nos territórios governados pela autoridade palestina são uma pequena minoria, no meio de uma maioria muçulmana. Eles tinham um lugar reservado no Conselho Legislativo Palestino até a eleição de 1996, mas eles não têm mais. Não existe democracia palestina. Um dos maiores problemas que a comunidade enfrenta hoje é a questão da continuidade. Com uma população tão pequena, dividida em apenas 4 famílias, Cohen, Tzedakah, Daphne e Marriv, e uma 5ª família que acabou no século XX. E uma recusa de aceitar novos convertidos, tem havido uma história de distúrbios genéticos dentro do grupo devido ao pequeno número de genes. Para combater isso, a comunidade samaritana concordou recentemente que homens da comunidade se casem com mulheres não samaritanas, principalmente judias e israelitas, desde que as mulheres concordem em seguir as práticas religiosas samaritanas. Há, porém,
um período experimental de 6 meses antes de ingressar oficialmente na comunidade samaritana, para ver se este é um compromisso que a mulher gostaria de realmente assumir. Isso muitas vezes representa um problema para as mulheres, que normalmente não estão ansiosas para adotar a interpretação escrita das leis bíblicas, levitical, em relação à menstruação, pela qual devem viver em uma habitação separada durante seus períodos e após o parto. Houve alguns exemplos de casamento intermarinos. Além disso, todos os casamentos dentro da comunidade samaritana são aprovados pela mesma vez por um geneticida do Hospital Tel HaShomer, na região de Tel Aviv, a fim de evitar a propagação de distúrbios genéticos. Em reuniões organizadas por agências internacionais de casamento, um pequeno número de mulheres ucranianas recentemente foram autorizadas a se casar com a comunidade em um esforço para expandir o número de genes. A comunidade samaritana em Israel também enfrenta desafios demográficos, à medida que os jovens deixam a comunidade e se convertem ao judaísmo. Um exemplo notável é a apresentadora de televisão israelense Sophie Tzedakah, que fez um documentário sobre ela, deixando a comunidade aos 18 anos. O chefe da comunidade é o sumo sacerdote samaritano, que é selecionado por idade da família sacerdotal. O atual sumo sacerdote é Abed El Ben Asher Ben Matzliach, que assumiu o cargo em 2013. Em que creem os samaritanos? A religião samaritana baseia-se em alguns dos mesmos livros utilizados com base no judaísmo, mas difere do último. As obras religiosas samaritanas incluem a versão samaritana da Torá, a Memar Marca, a liturgia samaritana e os códigos da lei samaritana e comentários bíblicos. Muitos afirmam que os samaritanos parecem ter um texto da Torá tão antigo quanto o texto massorético, mas esta informação carece de provas. Os estudiosos têm várias teorias sobre as relações reais entre estes 3 textos. Vejamos no que eles creem. Há um único Deus, Yahweh, o mesmo Deus conhecido pelos profetas hebreus e os cristãos. A Torá foi dada por Deus a Moisés. O Monte Gerizim, e não Jerusalém, seria o verdadeiro local do santuário escolhido pelo Deus de Israel. Muitos samaritanos acreditam que no final dos dias, os mortos serão ressuscitados pelo Taheb, um restaurador. Possivelmente um profeta. Alguns dizem ser Moisés. Eles creem na ressurreição e no paraíso. Os sacerdotes são intérpretes da lei e os guardiões da tradição. Os estudiosos são secundários ao sacerdócio. A autoridade das seções pós-Torá do Tanar e as obras rabínicas judaicas clássicas do Talmud, que compreendem a Mishnah e a Guimará, são rejeitados. Eles têm uma versão significativa diferente dos 10 mandamentos. Por exemplo, seu 10º mandamento é sobre a santidade do Monte Gerizim. Os samaritanos mantiveram uma ramificação do antigo manuscrito hebraico. Um sumo sacerdote abate o cordeiro durante a véspera da Páscoa, para ser utilizado na celebração no início do 1º mês, em torno da primavera, como sendo o mês do Ano Novo. Yom Teruah, o nome bíblico para Rosh Hashanah, no início de Tishrei, não é considerado Ano Novo, como está no calendário judaico rabínico. O Pentateuco samaritano difere do texto massorético judaico também. Algumas diferenças são doutrinárias. Por exemplo, a Torá samaritana afirma explicitamente que o Monte Gerizim é o lugar que Deus escolheu para estabelecer seu nome, em oposição à Torá judaica, que se refere ao lugar que Deus escolhe. Outras diferenças são menores e parecem mais ou menos acidentais. A quase extinção dos samaritanos se deu principalmente porque a sua grande maioria que vivia na região de Siquém, Nablus, eram oprimidos pelos muçulmanos, e muitos deles foram forçados a se converter ao islamismo. Os que se recusavam eram maltratados e mortos. Além disso, os samaritanos, durante diversos períodos da história, foram proibidos de viverem e visitarem o Monte Gerizim,
que é parte integral da sua fé religiosa. Durante o período cristão bizantino, praticamente foram extintos. Verdadeiramente foram massacrados, pois o Império Bizantino perseguia tanto os judeus quanto os samaritanos. Aos judeus, o Império proibia de viverem em Jerusalém, e aos samaritanos proibiam de viver no Monte Gerizim. Após a intervenção do Estado moderno de Israel e o seu segundo presidente, Yitzhak Ben Tzvi, os samaritanos vivem gozando de um novo renascimento e florescimento. Hoje, a grande maioria deles vive em Holon, junto a Tel Aviv, e fazem parte do quebra-cabeça cultural de Israel. Além disso, eles receberam do Estado de Israel o direito de reconstruir sua comunidade sobre o Monte Gerizim. Lá em cima está o Parque Nacional do Monte Gerizim, que foi criado pela Autoridade de Parques e Jardins Nacionais de Israel, o que ajuda muito a preservar as ruínas sacarinas sobre o Monte Gerizim. Sem dúvida alguma, esta é uma comunidade histórica das mais interessantes entre as muitas culturas e etnias existentes no Estado de Israel. Aqui quem compartilhou esta notícia foi Miguel Nikolevski, do Café Torá, direto de Sião para você. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de fazer like.